No Evangelho de João, o próprio João, ele fala uma frase muito interessante que eu quero meditar com você hoje. Lá diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Eu vou ter que diminuir em quê? Eu vou ter que diminuir a minha humanidade, minhas fraquezas, meus seios, meus achos. É só a bagagem da vida, né? A porta estreita, ela não cabe muita coisa. A porta estreita, quanto mais você enxugar essa humanidade, esse egoísmo, essas bagagens humanas que atrapalha uma comunhão, uma íntima comunhão com Deus, isso é muito interessante. E você sabe o que tem do outro lado da porta estreita? Você já parou para pensar isso? Do outro lado da porta estreita tem justiça, tem libertação, tem harmonia, tem fundamentos perfeitos, tem paz perfeita. É por isso que Jesus ele fala em Apocalipse 19, me perdoa, Apocalipse 3, do 20 a seguir: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Deus quer nessa geração? Comunhão com você, intimidade com você, amizade com você. Ele sempre afirma, porque quanto ao Senhor, os olhos dele passeiam sobre a terra. A procura de um coração que é totalmente dele. Mas para que Deus procura tanto assim um homem com tanta diligência? Sabe para quê? Para Deus ser forte com ele. Para a glória de Deus se manifestar nesse homem. Para que os dons de Deus manifestem nesse homem. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Mas se o sal, sem insípido, para nada presta a não ser pisado pelos homens. Nós somos a luz. Deus poderia usar anjos, mas anjo não sofre o que você sofre, não sente o que você sente. Deus quer usar você. Deus quer manifestar em você. Quantas vezes nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, mas esse insignificante homem, esse pequeno homem, Deus quer usar. Entendeu? Então assim, sabe, um dia, Cânticos diz assim que tem a história da noiva de Salomão, e eu acho que você deve ter já ouvido isso. Que ele bate na porta e ela disse assim: olha, eu lavei os meus pés, eu não vou sujar novamente. O que é isso? Às vezes você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. E ele bate a segunda vez naquela porta. E ela diz assim: eu já coloquei minha túnica, não vou tirá-la novamente. Ou seja, sabe, a porta estreita é isso, é não fazer o que eu quero, mas assim aquilo que Deus quer. Não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Jesus foi um exemplo disso no Getsemane. Ele sabia quanto seria difícil a cruz, ele sabia que quanto seria difícil pagar o preço do pecado por mim e por ti. Só que no momento ele falou assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a sua vontade. E a Bíblia diz assim que ele suou sangue. Você sabe o que significa suar sangue? Porque a carne vai sofrer, ela vai penar, ela vai agonizar para fazer a vontade de Deus. Mas sabe, isso é a porta estreita. Mas você pode ter certeza, do outro lado da porta da renúncia está a glória. Do outro lado da porta da renúncia está a justificação. Do outro lado da porta da renúncia está a paz perfeita. Então, assim, eu gostaria muito que você entendesse hoje. As pessoas falam assim, mas e no próprio Mateus 7,13, ele diz assim que a porta larga é a porta, espaçosa é a porta que dá para a perdição. E são muitos que vão encontrar por essa porta. Mas o que tem do outro lado da porta larga? Tem angústia de alma, tristeza, frustração, medo, perdição, maldições terríveis, angústia sem fim, lágrimas sem cessar, amargura de espírito, como eu já falei. Entendeu?
Então a palavra do Senhor está dizendo assim, entrai pela porta estreita. Larga, espaçosa é a porta que dá para a perdição. E aí você fala assim, mas é muito estranha essa palavra sua. Não, não é estranha não. O próprio Jesus diz assim, você quer vir a mim? Então pega a sua cruz, a renúncia, tá? Porque todo aquele que não deixar, presta atenção nisso, casa, campo, filho, mulher, cidade, negócio, não pode ser meu discípulo. O que ele está se referindo? Esse mundo que nós tanto é apaixonado, esse mundo que nós abrimos mão das coisas melhores de Deus para viver esse mundo. E outro lugar, você pode observar, eu creio que é o Gênesis 33, 22. Se não for, vocês me perdoam, mas é mais ou menos ali, diz assim que Jacó deixou passar tudo para trás. Mulher, campo de novo, cidade, fazenda, riqueza, filho. Sabe o que ele fez? Ele ficou a sós com Deus. Eis a porta estreita. E pela primeira vez ele encontrou-se com Deus. Pela primeira vez seu nome foi trocado de Jacó para príncipe. Sabe por quê? Porque pela primeira vez ele deixou tudo para trás e acessou a porta estreita. Ali ele teve sua própria identidade. Ali se encontrou na verdadeira essência de Deus e Deus com ele. Eis a porta estreita. No dia subsequente, ele teria um encontro com o irmão queria matá-lo. Mas ele entrou pela porta estreita. Quando ele abriu a porta estreita, tinha a justiça de Deus que o protegeu da fúria do seu irmão. Eu não sei o que você está atravessando. Eu não sei qual a sua dificuldade. Mas a solução está na renúncia, na porta estreita, na íntima comunhão com Deus. E se você voltar em Apocalipse 3:20, diz assim que eu quero cear contigo. Ao vencedor, olha que coisa linda, ao vencedor assentará comigo no meu trono. Vencedor o quê? Vencedor é aquele que o diabo não pode parar. Vencedor é aquele que se enfrenta a si próprio. Você está entendendo? Vencedor é aquele que enfrenta ele mesmo, que renuncia a ele mesmo, a humanidade dele, né? Vencedor é aquele que diminui a cada dia como humanidade caída e perversa, mas a cada dia ele diminui para ter a glória de Cristo no corpo, na mente, no pensamento dele. Isso é a porta estreita. A porta larga. A porta larga é o vinho bom que o mundo nos dá na nossa juventude. Faz tudo o que quisermos, amamos quem nós quer, odiamos quem nós quer. Essa é a porta larga. A porta larga é não se esforçar por viver a vontade de Deus. Esse é o vinho bom. Amém? Mas no final vem um vinho amargo da velhice, da doença, do fruto das suas escolhas, porque há muitas pessoas que clamam a Deus, mas as pessoas sofrem, é o fruto das suas escolhas. Essa é a porta larga. Então, do outro lado da porta larga tem a consequência de beber o vinho bom, de não fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade nossa. Você pode observar que Jesus falou assim, não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade não é ir para a cruz, a minha vontade não é renúncia, a minha vontade não é sofrer. A humanidade não quer sofrer. Mas eu aprendi uma coisa muito louca, meio contraditória, que vou falar para você agora. O sofrimento edifica, o sofrimento muda, o sofrimento transforma em Cristo. Então, é assim, ao vencedor, ele promete que vai sentar com ele no trono dele. Assim como ele venceu, nós também venceremos e assentaremos no trono dele para sempre. Então, assim, eu não quero que você seja como a noiva de Salomão, que Deus bateu na porta uma vez e ela falou, olha, já lavei os meus pés, não vou sujar novamente, ou seja, procrastinou, não priorizou. A segunda vez ele insiste, bate na porta e ela diz assim, olha, eu coloquei minha túnica, não vou tirar novamente, ou seja, Cristo não é prioridade. Pelo contrário, fez Davi no Salmo 132, versículo 2, ele diz assim, olha, eu não vou entrar na tenda em que moro. Tenda significa conforto. Eu não vou subir na cama em que durmo. Eu não vou dar sono aos meus olhos e nem sossego a minha pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Santo de Israel, ou seja, eu vou entronizar Deus no meu coração. Ele vai bater e eu vou abrir.
Eu vou cear com Ele e Ele comigo. Porque só ceando com Ele, só ceando com Ele, amém? E Ele contigo, que você consegue acessar a porta, o que tem de trás da porta, Jesus e sua justiça, Jesus e seu gozo eterno, Jesus e a sua justiça eterna. Então assim, eu estou passando aqui, trazendo esse recado para você sobre a porta estreita e a porta larga. E você hoje descobriu o que tem de trás da porta estreita, também você descobriu o que tem de trás da porta larga. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.